Fala aí, pessoal, vamos agora encaminhar o final dessa história, né? Vamos proclamar logo essa república. Seguinte, a gente veio, portanto, trabalhando aí os motivos que vão levar ao fim do Império. E agora a gente vai fazer uma compilação, vamos chegar aqui na última década, né, da história da monarquia brasileira. Vamos fazer uma compilação do cenário. Qual é o cenário dos momentos finais do Império? Portanto, falamos lá, pessoal, que Dom Pedro, ele sofreu um desgaste pela própria lógica das transformações do país e da dificuldade do Império de se adaptar a elas. Alguns episódios pontuais contribuem para esse desgaste, assim como o contexto, né, que o Brasil vivia em relação ao mundo. Então, por exemplo, a gente tem aqui um movimento abolicionista, que eu falei para vocês, que cresce, ganha força e critica cada vez mais a ideia da escravidão como um pilar de sustentação do Império. Logo, é uma crítica ao imperador. Então, as manifestações que vão rolar nos anos 80 cada vez mais direcionam a crítica ao imperador também, ao império, à estrutura arcaica, atrasada, bárbara, selvagem, da manutenção da escravidão. E essas manifestações estão crescendo e ganhando mais adesão de pessoas importantes, né, pessoal? A Igreja Católica também está no momento, apesar, né, de ter passado aquela briga, né, da questão religiosa, a gente vai ver que a Igreja Católica está afastada das estruturas do Império. A gente tem aqui um contexto em que a Igreja, né, depois de ter feito várias críticas, ela criou uma situação na qual os católicos olham para o Império de uma maneira meio, né, o Império, na verdade, não, né? O imperador, a figura do imperador, pela forma como ele agiu, né? Então, a figura de Dom Pedro foi bastante desgastada nessa história da briga com a igreja. Assim como que nós falamos no final do vídeo passado, a questão militar. O exército, uma bela parcela do exército, não toda, mas uma bela parcela do exército, ela está contrariada, ela não está feliz como o Dom Pedro trata a instituição militar, como Dom Pedro governa, né? Então o império e o imperador, eles não são mais adequados segundo a visão da igreja, segundo a visão do exército, de boa parte desse exército, né? Principalmente daquela ala positivista, beleza? Então, ó, abolicionistas, igreja, militares, republicanos, falamos também do movimento republicano, que ganha cada vez mais adesão e mais apoio. A gente vai ver grandes figuras do café, né, barões do café, integrando o Partido Republicano. Enfim, temos um contexto que não é muito favorável para o imperador. Tudo bem? Pois bem, pessoal. Então vamos encaminhar para o final dessa história. A situação política não era das mais simples, a gente vê no parlamento o crescimento do número de deputados republicanos, do apoio, né, aí aos republicanos. Pois bem, em 1888 a gente vai ter aí a abolição da escravidão. A abolição da escravidão, ela vai causar um impacto no império, vai causar um impacto no imperador, invariavelmente. A gente vai ver que o fim da escravidão já era uma coisa que não tinha mais como evitar, né? A gente era o último país em 1888, o último país ainda a ter escravidão na América, né? Então era uma situação delicada demais a manutenção dessa escravidão, e Dom Pedro sabia. Dom Pedro, portanto, ele vai incumbir a filha dele de fazer a abolição. Ele vai tentar sair da linha de frente. Por quê? Porque Dom Pedro sabia que existia uma ala política que ainda tinha uma importância política, mas vinha perdendo a sua importância econômica, que era os escravocratas. A escravidão ainda persistia com uma certa força no Vale do Paraíba, nas antigas regiões do café, no norte e no nordeste do país, beleza? Calcula-se aí que cerca de 5% da população brasileira ainda era formada por escravos, algo em torno de 700 mil escravos, tá? Não é pouca coisa. E esses escravocratas, eles persistiam, eles insistiam em manter a escravidão e davam um apoio a Dom Pedro. Só que Dom Pedro ficou nessa sinuca de bico. Ele tinha que abolir a escravidão porque não era mais sustentável, sob nenhum aspecto, mas ele sabia que ele ia perder esse apoio. Ele tentou evitar, colocando a filha dele, a princesa Isabel, a herdeira do trono, para abolir a escravidão, para tentar tirar o corpo fora, dizendo, não tem a ver com isso, né? Mas não adiantou, pessoal, não adiantou. A abolição da escravidão significou a perda do apoio desse último grupo politicamente importante, né? Que era a velha elite escravocrata, que vai abandonar Dom Pedro em 88. Então veja você, Dom Pedro está perdendo
boa parte do seu apoio, né, veio perdendo boa parte do seu apoio em grupos importantes. Entre as elites econômicas, mesmo decadentes, os escravocratas, né, a gente vai ver, por exemplo, os cafeicultores, a nova elite, os barões do café do interior de São Paulo, que estão demandando tudo para o Partido Republicano, vendo uma possibilidade de governar o país e não precisar mais de Dom Pedro e o seu sistema autoritário de poder. Lembra lá do poder moderador? Pois bem. Pessoal, dentro de todos esses problemas a gente tem também uma outra questão. A gente tem a sucessão do trono. Dom Pedro, ele não estava tão velho, ele tinha lá pouco mais de 60 anos, aqui em 88, 89, ele tinha pouco mais de 60 anos, mas ele tinha alguns problemas de saúde. E ele já tinha que começar a pensar, ele já estava se preocupando com a sucessão do trono. Quem que vai sucedê-lo, né? No caso, é a Isabel. Só que eis a questão, né, pessoal? É uma mulher. E na época, antigamente, né, pessoal, o Brasil era uma sociedade bastante machista, né, bastante patriarcal, misógina, né? Uma mulher no trono já seria uma coisa meio complicada, né? E as elites políticas olhavam meio torto, ainda mais porque ela era casada com um francês, Dom Gastão, o Conde de. Pessoal, existia uma antipatia gigantesca em relação ao Conde de. Né? A gente vai ver que ele era uma figura bastante antipática às elites políticas e econômicas do país, né? Estrangeiro, né? Ele era um estrangeiro e tinha-se aquela preocupação. Ela é uma mulher, a princesa Isabel é uma mulher e ela vai ser manipulada, vai ser direcionada pelo estrangeiro que vai governar o país por trás dos panos. Então tinha esse ranço. Então, pessoal, a sucessão do trono era um problema. Pois bem, aí a gente chega no derradeiro ano de 89. Temos esse cenário. As elites econômicas estão assim com Dom Pedro, né? Tanto as velhas quanto as novas. A elite política também. A gente vai ver a força do republicanismo, a questão, né, da população meio indiferente, a figura de Dom Pedro, os militares com sangue no zóio. Então a gente reúne uma série de características, uma série de contextos, né, que não favorecem nem um pouco Dom Pedro. Pois bem, pessoal, os republicanos, o Partido Republicano, em 89, vai começar a se mobilizar no parlamento para propor uma reforma, beleza? As chamadas reformas republicanas. Esse projeto de reforma ele era bastante ambicioso, foi sendo construído aí, né, entre 88 e 89, e ele propunha coisas como a abolição do poder moderador, propunha eleições diretas para vários cargos, propunha autonomia para os estados, ou melhor, autonomia para as regiões que se transformariam em estados, né, que é a proposta federalista, né, o conceito do federativismo. Pois bem, eles foram costurando essa proposta, pessoal, e foram ganhando apoio junto ao Partido Liberal. Lembra do Partido Liberal? Tinha lá os Luzias e os Saquaremas, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador, como eram chamados, né? Apelidados, né? Os Luzias e os Saquaremas. Os Saquaremas eram os liberais. E eles vão conseguir o apoio dos liberais aqui nesse projeto de reforma. A situação, portanto, era delicada. Dom Pedro não podia aceitar, né, essa reforma, nem ferrando, né, pessoal? Ia desestruturar completamente o império. Então, como é que vai ser a articulação? Dom Pedro, percebendo que isso daqui seria um problema, a pressão vinha crescendo no parlamento, isso seria um problema, né? O desgaste político aqui seria grande. O que ele fez? Ele fez uma coisa inteligente. Dom Pedro, ele chamou o primeiro-ministro, beleza? Visconde de Ouro Preto, primeiro-ministro que era aliado de Dom Pedro, falou assim, ó, vamos fazer a nossa proposta de reforma. Vamos fazer uma reforma que seja encampada pelo rei, seja encampada pelo governo, não pela oposição, e que tenha alguns elementos que a oposição quer, porque assim a gente esvazia a oposição. Então, Dom Pedro elabora uma reforma junto com o primeiro-ministro, falando em autonomia para os estados, falando aí, pessoal, em eleições diretas para alguns cargos, em fim do Senado vitalício, que era uma demanda também aqui, né, nas reformas republicanas, ou seja, pegando algumas coisas que os republicanos queriam e, inclusive, acrescentando um ponto ousado, pessoal, ousado. Dom Pedro colocou lá uma reforma agrária. Nesse projeto de reforma política e econômica, colocou lá uma reforma pequena, tá? Não era coisa, pequena reforma agrária. Pessoal, o projeto foi proposto no Congresso. Os republicanos, obviamente,
falaram, querem esvaziar a nossa reforma, não vai passar, você tem que passar a nossa. Então o que o primeiro-ministro, pessoal, o Ouro Preto, o Visconde de Ouro Preto fez? Ele que coloca em votação as propostas, as reformas, ele colocou de lado e engavetou a proposta republicana e apresentou a proposta de Dom Pedro. Os republicanos falaram, não, votaram contra. E boa parte dos liberais, dos conservadores do Congresso, não vão gostar nem um pouco dessa história de reforma agrária. Isso é uma ameaça à estrutura agrária do país. Já imaginou? Pobre com terra? E vão votar contra a reforma do imperador. Ela não vai passar. E pessoal, isso deixou o imperador muito chateado, muito pé da vida. E ali, em novembro, no começo de novembro de 1839, depois de barrarem a reforma monárquica, Dom Pedro dissolve o Congresso. Pessoal, essa é a gota d'água. Ele vai usar o poder dele, o poder moderador, para convocar novas eleições, fazer um novo parlamento que aprove a reforma dele. Só que essa era a gotinha d'água que faltava para o copo transbordar. Já temos todo um contexto complicado, tenso politicamente, e isso daqui acabou sendo a gota d'água. Pessoal, um grupo de oligarcas, principalmente do café, ligado ao republicanismo, foi lá conversar com os militares. Benjamin Constant, lembra desse nome? O comandante da escola de guerra, positivista, etc e tal. Foi lá conversar e falou, Benjamin, é o seguinte, tá afim aí de entrar numa revolução? Vamos aproveitar o momento, né, de insatisfação generalizada e derrubar Dom Pedro, vamos dar um golpe. Benjamin Constant falou, é isso aí, vamos. Se juntou com os militares ali da ala positivista, de alguns comandantes militares, uns coronéis, generais, sentaram lá e falaram, vamos embora. Só que alguém precisa liderar um movimento. Quem vai liderar? Quem tinha expressão, quem tinha aí evidência para estar à frente e legitimar aí o golpe que derrubaria Dom Pedro. Pessoal, quem tinha essa expressão não estava na reunião. Deodoro da Fonseca ganhou projeção por bater de frente com Dom Pedro na questão militar. Lembra lá? Deodoro da Fonseca. Então, pessoal, eles vamos para a revolução, vamos derrubar o governo? Vamos. Vou lá falar com o Deodoro. Benjamin, junto com outros militares, por isso foi lá falar, Deodoro, seguinte, vamos fazer, né? Vamos derrubar. Deodoro falou, não, você tá louco, mano? Deodoro não era republicano. Deodoro não era positivista, pessoal. Deodoro não era republicano. Olha que ironia, né? Isso é bem irônico. Falei, não, vocês estão loucos? Não vou fazer isso não. Tudo bem. Passado ali, pessoal, um dia, Benjamin Constant, ele articulou por debaixo dos panos. O que ele fez? Ele espalhou um boato de que diante aí da dissolução do Congresso, da indisposição política, Dom Pedro, para evitar qualquer problema, iria mandar prender Deodoro e ele, o Benjamin Constant. Ele espalhou um boato nos quartéis. E os quartéis começaram a fervilhar, falaram, não vão, né, prender os nossos ídolos. Você tá louco? Prender aí o general Heleno, prender aí o general Mourão. Enfim, prender, desculpa. Voltamos ao ponto. Não aceitamos aí essa atitude de Dom Pedro, né? E pessoal, a coisa começou a ferver. E aí o Constant foi lá de novo e falou, Deodoro, é o seguinte, os quartéis estão fervilhando, se a gente não fazer alguma coisa, os quartéis vão se levantar e eles vão proclamar a república. Eles vão fazer a bagunça aí e a gente vai perder o controle da situação. O alto comando vai perder o controle. Além do mais, não sei se você está sabendo, que Dom Pedro está querendo colocar aí o fulano como primeiro-ministro. Pessoal, o tal do fulano como primeiro-ministro. Quem era o fulano? Era um inimigo político do Deodoro da Fonseca. Pessoal, mentira, tá? Mentira. Então o Benjamin Constant, junto com outros políticos, eles criaram uma situação em que Deodoro falou, a gente tem que fazer alguma coisa, não vai ter jeito. Deodoro estava doente, estava gripado. Foi lá, né? Suou o nariz, colocou a farda, falou, tá bom, então vamos lá. Saíram no dia 15 de novembro de 1839, levantaram as tropas dos quartéis do Rio de Janeiro, foram até o Palácio do Governo, entraram e Deodoro foi lá e falou com Dom Pedro, falou, Dom Pedro, acabou filho, agora ainda mais a gente está proclamando a república aí. Foi um golpe, pessoal, foi um golpe. O Deodoro, né, falou com Dom Pedro, você falou, olha, está proclamada a república. Os políticos, né, saíram ali na frente do Palácio do Governo, onde estavam reunidos os militares, falaram, viva a república! Os militares deram salvas de tiro, viva a república! E fim, não teve guerra, não teve contra-revolução, não teve levante, ninguém morreu, ninguém se machucou. Mentira,
Mentira. Pessoal, na proclamação da República teve um ferido, um soldado que deu salvas de tiro e sem querer acertou um tiro no pé. Beleza? Então tivemos um ferido na proclamação da República. Ou seja, pessoal, foi um golpe, não foi um movimento popular, não foi um movimento revolucionário. Quem ficou do lado de Dom Pedro? Quem? A igreja? Os militares? A elite econômica? A elite política? O povo? Pessoal, não. Ele não teve apoio para manter ou tentar um contragolpe contra os republicanos. Ele estava isolado. Diante disso, ele teve que aceitar. Tudo bem? Então, a República é proclamada através de um golpe entre militares e oligarquia que se aliaram e derrubaram o imperador e proclamaram assim a República. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Então, encerramos por aqui essa parte da monarquia e a gente vai voltar depois falando aí da República do Brasil. Tudo bem? Até mais.